Coríntios 2, 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu quero compartilhar nessa noite sobre o tema a revelação de Deus por meio do Espírito. A revelação de Deus por meio do Espírito. Este versículo ele é mais comumente aplicado ao céu. Todas as vezes que nós falamos, a maioria das vezes que nós falamos desse texto, nós estamos mencionando a experiência vindoura, o mundo vindouro, as coisas que nos esperam, nos aguardam, aqueles que permanecerem fiéis ao Senhor, tiveram uma experiência de salvação, entregaram sua vida para Jesus, estão aqui durante esses anos que ainda nos restam, labutando, batalhando, perseverando. O que nos espera é algo tremendo. Nem olho viu, nem ouvido ouviu aquilo que Deus preparou para nós. Eu costumo falar sempre que o nosso planeta ele é muito bonito, é um lugar bom demais. Se não fosse o pecado, irmão, isso aqui seria o paraíso realmente, como foi no princípio, porque aqui é muito bom, tem lugares lindos. Tudo que Deus criou é bom. Deus, depois de fazer tudo isso aqui que Ele deixou para nós, Ele viu que era bom, mas o lugar que nos espera é um lugar extraordinário. Irmão, não tem como você imaginar como é que vai ser o céu. Uma coisa eu posso garantir para você, não é igual filme de Hollywood. Aquele filme de Hollywood que mostra uma experiência enfadonha, na nuvem, uma harpa, e ali aquelas pessoas ali sem ter nada para fazer, um tédio total. O céu não vai ser assim. O céu vai ser um lugar extraordinário. Lá nós vamos trabalhar, mas não um trabalho cansativo. Lá nós vamos nos divertir demais. Lá nós vamos comer, não por necessidade física, mas como comunhão, né? Você pode ver que a Bíblia toda usa a comida como maneira de comunhão, de celebração. A ceia do Senhor originalmente não era esse negocinho que a gente tem hoje, simbólico. As pessoas comiam mesmo, e no céu nós vamos comer. Vai ser uma comida, imagina, irmãos, quem gosta de brownie com sorvete? Quem gosta de picanha? Irmão, que os vegetarianos me perdoem, mas uma picanha é algo do Senhor. Lá no céu, as coisas que nós vamos comer, o sabor vai ser incrivelmente melhor. Nem olhos viram, irmão, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do ser humano o que Deus tem preparado para nós. Amém? Mas a ênfase que quero dar hoje não é essa, porque esse texto em parte enfoca os aspectos do mundo vindouro, mas eu acredito que a sua aplicação principal diz respeito à nossa vida presente. E o versículo seguinte, que é o versículo 10, no versículo 9 diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas aí o versículo 10 vem e diz: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Uau, que texto poderoso! Os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, mas Deus nos revelou por meio do Espírito. Que coisa tremenda, irmãos, né? Paulo, ele quando fala, está escrito, nem olhos viram, ele está fazendo uma citação já feita, de um texto já feito, já falado anteriormente. Na verdade, o apóstolo Paulo está fazendo uma adaptação de Isaías 64:4. Projeta, por favor. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera.
Olha só que coisa tremenda. Desde a antiguidade não se ouviu, né? Nem ouvidos ouviram, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, né? Nem olhos viram. Deus, né? Olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. A nossa compreensão humana, aquilo que os nossos olhos podem ver, aquilo que nós já temos escutado e ouvido a respeito de Deus e das coisas de Deus, não são suficientes para revelar a sua verdadeira dimensão. Paulo fez essa aplicação e ele disse: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que os amam. Qualquer que seja a circunstância da nossa vida, pela palavra de Deus nós sabemos que o nosso futuro, ele está seguro, ele está garantido. Foi a palavra que foi dada agora nos dízimos e nas ofertas. A nossa segurança, o nosso bem-estar financeiro não depende da economia do nosso país, não depende de como vai a economia global. Graças a Deus nós vivemos um tempo de melhora na nossa economia. O Brasil é a exceção mundial, enquanto vemos a inflação nos Estados Unidos e Europa em níveis, né, há mais de 4 décadas que não se vê índices tão altos. O Brasil está com deflação, né? Por quê? Porque Deus está nos abençoando. Deus está nos abençoando, irmão, porque qual foi o normal? Desde que eu sou criança, qual é o normal? Inflação alta, os preços aumentando, o Brasil sempre em uma situação muito pior do que os demais países. É o que nós estamos acostumados, mas Deus tem se movido por causa da igreja de Deus. É fruto da oração do povo de Deus, que a gente ora há muitos anos, que a gente ora, profetiza pelo Brasil, e existe uma esperança e uma expectativa que as coisas vão melhorar ainda mais. Amém? Você crê nisso? O nosso Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Aleluia! Deus está trabalhando por nós. O nosso futuro não depende do ser humano, não depende da economia, não depende de um emprego público que alguém tenha conquistado. Eu acredito que tem pessoas crentes, homens e mulheres de Deus, que tinham um emprego público na Venezuela e tiveram que sair da Venezuela por falta de comida e vir para o Brasil. Na fronteira com o Brasil, cada dia são centenas de venezuelanos que entram, ficam pelas ruas, esperando serem acolhidos, e muitos eram funcionários públicos. Eu vi um depoimento de um oficial do Exército, que teve que vir para o Brasil, porque estava passando necessidade. A nossa vida, a nossa segurança não é a economia, porque a economia muda, o governo muda, as circunstâncias mudam, mas quem cuida de nós é o Eterno. Quem cuida de nós é aquele que enviou os corvos para levarem alimento para Elias, quando todo mundo não tinha o que comer, e Elias estava na beira do riacho, ele foi alimentado por corvos. É esse que cuida de nós. Aleluia! É o nosso Deus. Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Na verdade, esse texto, e nunca se viu nem se ouviu um Deus que trabalha por aquele que nele esperam, ele foi falado dentro de um contexto que o povo de Israel estava na Babilônia, cativo, escravo, longe da sua terra, e Deus começou a fazer promessas de restauração. Ele disse: olha, os planos que eu tenho sobre vocês são bons planos, são planos de paz. Os pensamentos que eu tenho sobre vocês são elevados. E Deus faz promessas: olha, eu estou trabalhando por vocês. Como diz aquela canção, você pode não ver, né? Mas está trabalhando. É isso que diz a letra? Eu não posso ver, mas está trabalhando. Mais ou menos isso. Na verdade, os planos de Deus para o seu povo são tão maravilhosos
que a nossa mente não é capaz sequer de começar a concebê-los ou a compreendê-los. Quem jamais conheceu a mente do Senhor? Uma citação de Paulo, também de um texto do Antigo Testamento. Quem jamais conheceu a mente do Senhor ou foi seu conselheiro? A mente de Deus é infinitamente mais elevada. Os pensamentos de Deus são infinitamente superiores aos nossos pensamentos. Aleluia! Este mistério que estava oculto, porque no capítulo 2 de Coríntios, Paulo vai apresentando algumas informações, e ele fala de um mistério que estava oculto às gerações anteriores, mas foi revelado para nós, os que cremos em Cristo. No versículo 7, na versão NVT de 1 Coríntios 2, ele diz assim: pelo contrário, a sabedoria que nos referimos é o mistério de Deus, seu plano antes secreto e oculto, embora ele o tenha elaborado para a nossa glória antes do começo do mundo. Havia um plano secreto, oculto, elaborado para nós antes da fundação do mundo, e que foi revelado para nós nos dias de hoje. Amém? Os cristãos em Corinto, eles haviam esquecido o preço pago por sua salvação. Eles haviam deixado de olhar para a cruz, também estavam se ocupando com questões secundárias, coisas de criança. Eles não estavam se maravilhando mais com a magnitude da mensagem do Evangelho e o poder de Deus. Eles estavam agora interessados em outras coisas menores, coisas temporais, passageiras. Era necessário que eles voltassem ao ministério do Espírito Santo. E Paulo aborda essa temática depois do versículo 9 que nós lemos, do versículo 10 de 1 Coríntios 2, 10 até o 16. Vamos ler esse texto. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Verso 13, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Eu vou enfatizar, o homem natural não aceita ou não compreende as coisas do Espírito de Deus. Deixa eu me localizar aqui. Continua. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Volta. Porque eles são loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Amém? Deixa eu achar que eu quero ler na minha aqui. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O apóstolo Paulo vai trabalhando questões espirituais e vai falando da forma de se compreender questões espirituais e se discernir questões espirituais. É por isso que uma pessoa que não tem o Espírito de Deus, que não teve uma experiência de salvação, ela não consegue compreender. Ela acha que você está falando bobagem, ou que você está sendo intolerante. Por que não? Porque somente através de Jesus. Como?
Não, você tem que ser mais flexível. Por quê? Porque o homem natural não compreende. Por que Jesus teve que ir para a cruz para morrer? Você acha que Jesus foi para a cruz para morrer, para que a gente tivesse mais um caminho, mais uma opção religiosa para se aproximar de Deus ou para ser salvo? Jesus teve que ir para a cruz, porque se ele não morre na cruz no nosso lugar, nós estaríamos perdidos. Quando ele esteve no Getsemane, ele orou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas nós sabemos que não foi possível, e ele sabia disso. Jesus estava ali como homem, e como homem, ele sabia tudo o que ele teria que sofrer. E ele buscou do Senhor: Senhor, eu estou disposto a ir, se essa realmente é a tua vontade para a minha vida, eis-me aqui. Se for possível, passa de mim este cálice, mas contudo não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus foi para a cruz, ele teve que ir para a cruz. O homem natural não entende isso, porque a mensagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem. Para os que estão perdidos, a mensagem da cruz é loucura. Mas para nós, os que cremos em Cristo Jesus e que começamos a compreender a revelação por meio do Espírito, porque as coisas espirituais só se compreendem através do discernimento do Espírito, através do Espírito que habita em nós, que nos ilumina e que nos dá compreensão. Para nós, a cruz é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia, primeiro do judeu e depois do grego, ou seja, para todo aquele que crê. O Evangelho é revelado pelo Espírito, mediante a palavra. A nossa salvação envolve as três pessoas da divindade: o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós não podemos ser salvos sem a graça eletiva do Pai, sem o sacrifício amoroso do Filho e sem a persuasão e a regeneração do Espírito. Não há como sermos salvos sem a ação tríplice do Deus triuno e poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. 1 Pedro 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Olha só que coisa tremenda. Em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Efésios 1, versículo 3 em diante. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Vamos para o verso 13. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Nós vemos a ação conjunta da eleição do Pai, da predestinação do Pai, no sentido de nos escolher no coletivo. Ele nos escolheu, ou seja, a sua igreja, aqueles que creem, não no sentido calvinista de predestinação, que Deus escolhe o fulano para ser salvo e o Beltrano para ser condenado. Não, a Bíblia não diz isso.
A predestinação é coletiva, ele nos predestinou, ou seja, a sua igreja, aqueles que creem, Deus nos predestinou antes da fundação do mundo. E aí Cristo, ele nos redimiu através da redenção e do derramamento do seu sangue, da sua oferta, da própria vida por nós na cruz, e a ação do Espírito, atuando em nós, nos convencendo do pecado e nos transformando, porque o poder regenerador é o poder do Espírito. Quando a gente nasce de novo, é o poder regenerador do Espírito que opera em nós essa ação conjunta e tríplice, que nos leva à posição de salvos. No que se refere ao Pai, eu fui salvo quando me escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, Efésios 1:4. Mas eu não sabia disso no dia em que entreguei minha vida para Jesus. Eu não sabia disso, que o Pai já tinha me escolhido, eu já tinha sido salvo num aspecto da vontade de Deus desde a fundação do mundo. Ele me escolheu antes da fundação do mundo, Efésios 1:4. Eu não sabia disso. No que se refere ao Deus Filho, eu fui salvo quando ele morreu por mim na cruz do Calvário. Ele morreu pelos meus pecados, ele morreu pelos pecados do mundo. Mas mesmo tendo isso acontecido, aqueles que não tomam a decisão de se entregar a ele continuam perdidos, mesmo ele já tendo morrido e pago o preço pela salvação de toda a humanidade. Aqueles que não se entregaram a ele continuam perdidos. E no que se refere ao Espírito, eu fui salvo no dia em que ouvi a mensagem do Evangelho. Quando eu ouvi a pregação do Evangelho, o Espírito Santo falou ao meu coração, me convenceu de que eu era pecador, porque é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Sem a operação do Espírito Santo não tem salvação. Ninguém se arrepende, ninguém crê em Cristo. Paulo diz, ninguém pode dizer se não for pelo Espírito de Deus que Jesus é o Senhor. Você só consegue dizer que Jesus é o Senhor se tiver a ação do Espírito de Deus. A gente é convencido do pecado, da justiça e do juízo através da ação do Espírito de Deus. Aleluia! Foi então que o Espírito Santo aplicou a palavra ao meu coração, eu criei e aí Deus me salvou. A salvação, de fato, ela se dá, apesar de Deus já ter nos eleito, a igreja, de forma coletiva, antes da fundação do mundo, apesar de Cristo já ter pago o preço pela nossa salvação, lá no Calvário, a salvação de fato é operada em nós, no momento em que pela fé, nós cremos nele, entregamos nossa vida a ele, através da ação do Espírito Santo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do ser humano que Deus tem preparado para nós. O campo do visual do olho, ele é reduzido. O campo da audição, da percepção do ouvido é mais amplo, e o campo da compreensão do coração é ilimitado. A gente vê de uma forma mais restrita do que a gente ouve. A gente pode não estar vendo, mas a gente ouve algo que está além dessa parede, um ruído que está além dessa parede, a gente consegue ouvir. Agora a compreensão do coração ainda é muito mais ampla do que aquilo que nós podemos ver e ouvir, ok? E Deus, em sua sabedoria, ordenou e nos preparou coisas profundas e ocultas, que vão além da nossa capacidade de ver, ouvir e até mesmo de compreender com o nosso coração. A justificação, a santificação e a glorificação, que é um processo da nossa plena salvação. Como é que a gente explica um negócio desse? O cara era bandido, traficante, matou. Um dia ele ouviu a mensagem de salvação, a mensagem do Evangelho, se arrependeu e um milagre regenerador, transformador aconteceu na vida do cara e ele foi salvo. Como é que explica um negócio desse? As pessoas falam, mas olha, como assim? Ele nos justificou. Não tem como a gente entender a plenitude da justificação. Ele nos justificou, ele perdoou os nossos pecados, ele nos tornou justo e nos justificou.
Quando entregamos nossa vida para Jesus, nós somos justificados. Não importa o que você tenha feito no passado, se você se arrependeu e recebeu Jesus em sua vida, Ele te justificou. Você não precisa mais ter culpa, você não precisa mais andar debaixo de condenação. Portanto, nenhuma condenação, Romanos 8, versículo 1, há para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Não há mais condenação, Ele te justificou. Eu sei que é difícil a gente compreender um amor assim, um Deus santo, perfeito, morrer em nosso lugar e nos salvar por meio da sua graça. Não é algo que a gente conquista com o nosso esforço, com o nosso empenho. Nós não temos que fazer ritos religiosos para alcançar essa dádiva. Ele fez por nós, Ele morreu em nosso lugar, Ele nos justificou. Segundo aspecto, que nós temos ainda uma limitação muito grande para compreender o processo da santificação, que se dá progressivamente, de forma contínua em nossa vida, através do trabalhar do Espírito, por meio da palavra, por meio da sua presença, por meio da comunhão da igreja, dos santos. Nós somos aprimorados, irmãos, num tempo como esse é sobrenatural. É por isso que Satanás se levanta e começa a tentar trazer o espírito de engano na vida das pessoas, e as pessoas começam a achar que podem ser igreja sem congregar. E isso é um espírito de engano, para poder levar essas vidas lá na frente à apostasia. Ele começa com o espírito de engano, e à medida que o tempo vai passando, o esfriamento vai sendo aprofundado, até que a pessoa vai se perdendo totalmente a fé em Jesus, a fé na palavra, por causa do distanciamento, do esfriamento. Porque o processo de santificação, ele é contínuo. Deus está trabalhando em nós para que a cada dia nós nos pareçamos mais com Ele, com Jesus, irmãos. A Sarinha, filha do Marcelo e da Esther, ela olha para mim e me chama de Jesus. Eu já tentei convencer ela para não me chamar de Jesus, porque eu ainda tenho que caminhar muito. Eu não me chamo de Jesus, eu sou o pastor Gilson, e ela só me chama de Jesus. São olhos puros da criança. Mas o Espírito Santo está trabalhando em nós para que cada vez mais nos pareçamos com Jesus. Aleluia. A gente deve almejar ser como Jesus. A gente lembra da época, a galera antiga, a gente às vezes vê na televisão, galera que era fascinada por Elvis Presley, admirava Elvis Presley, e uma turma que andava vestido igual Elvis Presley, cabelo de Elvis Presley, irmão. Nós temos que ser fascinados por Jesus. A forma como Jesus falava, quando Jesus falava, o coração de quem ouvia queimava, por causa do poder, da presença do Espírito de Deus, daquilo que Ele representava. Jesus se compadecia das pessoas, muitas pessoas foram curadas por causa da compaixão que Ele tinha das pessoas. Nós precisamos ter a mesma compaixão que Jesus tinha, a mesma dependência do Pai, porque Jesus, Ele era Deus Filho, mas parece que Jesus precisava orar mais do que a gente, porque a gente ora tão pouco, e Jesus orava tanto. Os discípulos ficavam admirados olhando para Ele, como Ele tinha uma vida de oração constante. E os discípulos uma certa vez pediram: Senhor, nos ensina a orar. Eles não pediram: Senhor, nos ensina a operar esses milagres aí que você faz, né? Mas eles pediram: nos ensina a orar. E aí Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Todas essas coisas os olhos humanos jamais viram, os ouvidos humanos jamais ouviram, e o coração humano jamais compreendeu. Compreender as coisas profundas e ocultas que Deus ordenou e preparou para nós, e participar delas, exige que não somente criamos nele, mas que também o amemos.
É o amor pelo Senhor que vai descortinar um nível mais elevado de revelação. Não é somente a fé nele, não é somente o crer nele, porque o crer nele está ligado à salvação, mas o amor está ligado à comunhão, à intimidade, e vai descortinar um nível mais elevado de revelação da pessoa de Deus. João 14, 21. Olha o que diz João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Jesus fala que promete se revelar a quem o ama. Aquele que me ama eu vou amar também, vai ser amado por meu Pai, eu vou me revelar a ele. Irmãos, eu fico querendo, Senhor, eu quero entrar mais, eu quero ter mais, sabe, conhecimento daquilo que está no teu coração. Está associado ao amor. Quanto maior o nível de amor que você tem pelo Senhor, mais vai ser descortinado a compreensão daquilo que está no coração dele, dos mistérios da palavra. A revelação dos mistérios da palavra está associada ao amor que você tem pelo Senhor e pela sua palavra. Temer Deus, adorá-lo e crer nele, isto é, recebê-lo, são insuficientes no aspecto revelação. Eles são suficientes no aspecto salvação, mas no aspecto revelação, crer nele, é insuficiente. Amá-lo é o requisito indispensável para que ele se revele a nós. Marcos 12, 30 fala de amar de forma total e completa, espírito, alma e corpo. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a sua força. Olha só que coisa profunda. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo entendimento, toda a tua alma, com toda a tua força. A gente precisa melhorar nisso, irmãos. Esse amor que nós somos exortados através do mandamento bíblico pelo Senhor precisa crescer. Existem pessoas que estão amando mais o carro do que a Deus, estão amando mais os negócios, o trabalho, a profissão, os estudos do que a Deus. Tem pessoas que estão amando mais a amizade do mundo do que a Deus. Tem pessoas que estão amando mais as coisas dessa vida, o namorado, a esposa, os filhos, do que a Deus. Deus precisa ocupar o principal lugar do nosso coração. Amarás o Senhor teu Deus com todo o seu coração, não é parcialmente, não é se sobrar tempo, se der, talvez um dia, não. O mandamento é que nós amemos o Senhor intensamente, de forma plena, sabe, de forma extravagante. E quando a gente fala de forma extravagante, a gente lembra a oferta daquela mulher que chegou com aquele vaso, com um perfume muito caro na casa do fariseu Simão. E ela chega com aquele perfume caro. Judas, o ladrão, que era o tesoureiro do grupo dos discípulos, já ficou de olho ali, porque dar para vender e dar para os pobres, a desculpa dele, mas ele queria mesmo era meter a mão no dinheiro. Mas aquela mulher não, ela falou, não, esse perfume aqui é para ofertar ao Senhor. E ela unge os pés do Senhor, ela unge o Senhor com aquele perfume, e faz aquela adoração extravagante, demonstrando a intensidade do seu amor. Simão, o anfitrião, que havia recebido Jesus, fariseu, Jesus não era o fariseu, Simão era o fariseu, que havia recebido Jesus, ficou questionando na cabeça dele, pensando, Jesus lá, no meio dos discípulos, aquelas pessoas que estavam junto, aquela mulher ungindo, derramando aos pés de Jesus, chorando lágrimas, enxugando os seus pés com o seu cabelo. E aí Simão pensando, se ele fosse realmente um profeta, ele saberia que essa mulher é uma pecadora. Ele pensando. Aí Jesus olha para Simão, Simão, eu cheguei na tua casa, você não me saudou com um beijo,
Você não me deu água para lavar os meus pés. Mas essa mulher, desde que entrou aqui, ela não cessa de lavar os meus pés com as suas lágrimas, enxugar com os seus cabelos e beijar os meus pés. E Jesus faz essa consideração após fazer uma pergunta para Simão. Simão, quem é que ama mais? Alguém foi perdoado de uma dívida muito grande ou alguém foi perdoado de outra pessoa de uma dívida menor? Aí Simão responde, eu presumo que quem ama mais é quem foi perdoado de uma dívida grande. Foi aí que Jesus conta essa história, né? Fala que você não me deu água para lavar os pés, você não me saudou com um beijo. Agora essa mulher, ela não cessa de beijar os meus pés, lavá-lo com as suas lágrimas, enxugar com os seus cabelos. Por isso eu vos digo que os seus muitos pecados estão perdoados. Esse amor intenso, esse amor, porque a gente vive hoje um amor discreto. As pessoas têm vergonha de se posicionar. Eu sou de Jesus. Não, isso aí não tem nada a ver comigo não, eu sou de Jesus. Né? As pessoas têm vergonha de se expor. Fazer uma doideira por causa de Jesus. As pessoas têm vergonha. O religioso fanático, eles vão nos taxar de religiosos fanáticos cada vez mais. A pregação do evangelho já é discurso de ódio em alguns países e está querendo virar no Brasil também. Já existe toda hora alguém querendo aprovar uma lei, querendo nos obrigar a falar ou não falar aquilo que está na palavra. A pregação do evangelho já vai ser criminalizada em muitos países, já está sendo em alguns. E eu não duvido que no Brasil seja também. Mas nós não abrimos mão da palavra. Porque a palavra é de Deus, a palavra não é minha, a palavra é de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa, porque ela nos limpa, ela nos purifica, ela nos santifica. Jesus disse, vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas vida eterna, e fazem bem, porque elas é que testificam de mim. Em outro lugar ele disse, as minhas palavras são espírito e são vida. Sabe, esse amor que Marcos fala, amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, né? É preciso estar absolutamente, o nosso coração tem que estar absolutamente focado nele, ou seja, permitir que todo o nosso ser seja ocupado por ele, e nele se perca, a fim de que ele se torne tudo para nós, e nós sejamos um com ele, no nosso dia a dia, de modo prático, no nosso dia a dia, o nosso amor, a nossa paixão, o nosso coração impregnado por Deus, sabe, irmãos? É isso que o Senhor está querendo encontrar em nós. Um coração assim, porque pessoas que têm um coração repleto do amor pelo Senhor, elas recebem a revelação de Deus. Às vezes a gente fica querendo mais do que a gente pode receber. Nosso coração tem um espacinho pequenininho assim para o Senhor, e a gente fica querendo receber grandes revelações, ter grande intimidade com o Senhor, né? Isso não é uma realidade. A realidade é de alguém que ama ao Senhor, que conhece o coração de Deus e vai conhecendo a mente do Senhor, à medida que se relaciona em intimidade e em continuidade. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus? Dessa forma temos a mais íntima e próxima comunhão com Deus e somos capazes de entrar no seu coração e aprender todos os seus segredos. Salmo 73, 25. A quem tenho nos céus senão a ti. Olha um coração apaixonado. Olha uma declaração de amor pelo Senhor. A quem tenho nos céus senão a ti. E na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. Irmãos, a gente precisa ter um coração assim. Um coração apaixonado. A quem tenho eu, Senhor, no céu, além de ti. Não há ninguém que eu deseje ter junto a mim mais do que o Senhor. Não há nada que eu queira mais do que estar na presença do Senhor. Não há nada que seja mais importante para mim do que agradar o Senhor. Sabe?
Você tem um coração assim? Salmo 25:14. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e o leva a conhecer a sua aliança. Está falando de revelação. Além de compreendermos as coisas profundas e ocultas de Deus, também as experimentamos, desfrutamos e participamos plenamente delas. Através do amor pelo Senhor, que revela a intimidade do seu coração, os segredos do Senhor, os mistérios dele. E aí a gente começa a viver plenamente em uma dimensão diferente, de compreensão da palavra de Deus, de compreensão da vontade de Deus, de compreensão dos mistérios de Deus, e isso traz transformação na nossa vida, porque a palavra nos transforma, irmãos. A palavra é o próprio Cristo, e Cristo é o Espírito, é o Espírito da palavra. Cristo é o Espírito da palavra, Ele é o verbo de Deus, Ele é a revelação de Deus, porque a palavra revela o Pai. E Cristo é o Deus revelado a nós, no capítulo 1 do Evangelho de João. O Deus escondido, o Deus inatingível, se tornou gente e andou no nosso meio, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Aleluia! É algo tão profundo e elevado, que vai além, essa revelação dos mistérios de Deus, dos mistérios para os dias atuais. Existem mistérios futuros, mas existem mistérios que estão sendo revelados hoje, para a nossa realidade de igreja, para vivermos em comunhão, vivemos triunfantes, como a igreja gloriosa de Jesus, que vai ser arrebatada, amém? Quarta-feira passada eu fiz uma live, aqui no culto de edificação, né? A igreja vai ser arrebatada antes ou depois da grande tribulação. Nós fizemos uma live aqui, já tinha ministrado sobre isso de uma forma mais profunda, mas irmãos, existem tantas evidências, existem muitas coisas, não dá para falar numa live, pessoas que acreditam diferente, e tem algumas informações que não são verdadeiras. Por exemplo, que a igreja primitiva, lá no início, eles já criam que a igreja passaria pela grande tribulação. Não é verdade. Na época da igreja primitiva, eles pensavam que já estavam vivendo a grande tribulação e que o imperador de Roma era o anticristo. A maioria deles pensavam isso. Essas doutrinas escatológicas, elas foram sendo desenvolvidas e compreendidas bem depois. Então, alguma coisa que eles se posicionam para defender uma ideia diferente, não é verdade. Naquela época eles tinham uma compreensão totalmente diferente da escatologia bíblica, e a gente hoje sabe tranquilamente que o imperador Nero não foi o anticristo, porque ele não marcou ninguém com a marca da besta, né, naquela época. E não aconteceram as coisas que a profecia bíblica indica que teriam que acontecer. E a gente sabe que essa doutrina escatológica da volta de Cristo vai se cumprir nesses últimos dias. Mas para o arrebatamento da igreja não falta nada acontecer, porque vai ser um arrebatamento iminente. A gente está aqui, de repente, fomos arrebatados. Amém? Então, a gente às vezes ouve as pessoas falando, isso traz confusão, é muita gente falando, mas tem muita literatura que aborda mais profundamente. A gente pode examinar, comparar, compreender, ver o que procede, ver o que não procede, né? Ali eu fiz só uma síntesezinha de alguns aspectos, 5 aspectos só que eu destaquei. Por que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação? Amém? Glória a Deus. Quem assistiu a live, irmão? Ai, Jesus. Misericórdia. Tá lá, foram 30 e poucos minutos só na live. É algo tão profundo e elevado, vai além da nossa limitada compreensão humana, mas por meio do Espírito Santo, o Senhor tem nos revelado. Esses mistérios têm sido revelados a nós por meio do Espírito Santo. Nem olhos viram, Paulo disse, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do ser humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou
pelo seu Espírito. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Vamos orar nesse momento. Se coloque em pé. Aleluia. Eu comecei falando sobre a compreensão mais comum desse texto, que é sobre as coisas vindouras, sobre as moradas celestiais. Mas depois eu continuei falando que as coisas ocultas, que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, estão sendo reveladas por meio do Espírito a nós nos dias de hoje, que somos a igreja de Jesus. O Espírito Santo está nos revelando. Nós temos compreendido todos os aspectos concernentes à justificação, à santificação, à glorificação, ao mover do Espírito no meio da igreja, né? As questões que envolvem a nossa salvação e demais doutrinas, temos compreendido e aprendido por meio do Espírito. Vimos que sem o Espírito, sem a ação do Espírito, nós não conseguimos entender as coisas espirituais. Nós não conseguimos discernir as coisas de Deus, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. E existem muitas pessoas tentando entender coisas espirituais com a mente humana. Por isso não conseguem, não compreendem. O Henrique falou, a sogra dele se converteu, 3 dias de convertida, de batizada, já estava lá entregando dízimo. Tem gente que está na igreja há 10 anos, não consegue enxergar o princípio do dízimo. Aí fica procurando na internet, pesquisando alguém que fale alguma coisa do jeito que ela quer ouvir. Vai encontrar. A internet está assim, de gente que não tem compromisso com a igreja de Deus. Está assim. Se você procurar, você vai achar. Se você procurar um pouco mais, você vai achar outras coisas também. Eu não quero abandonar o pecado. Procura na internet, tu vai encontrar um líder, um pastor, alguém que vai te respaldar. Continua no pecado. Mas quando você tem o Espírito e você consegue mergulhar no coração da palavra de Deus, que é o coração de Deus, que é a mente do Senhor, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. O homem natural não compreende as coisas de Deus, porque ele não tem o Espírito. Irmão, eu não sei como é que você entrou aqui, mas eu quero te chamar a atenção a um despertamento. Talvez você esteja aqui ouvindo tantas coisas da palavra de Deus, mas talvez o teu coração continue um coração humano, analisando as coisas com a mente humana, entendendo as coisas de forma natural. Você não consegue enxergar as verdades da palavra, por isso você se fecha à palavra de Deus. Quando você se fecha à palavra de Deus, você se fecha ao mover do Espírito de Deus na tua vida. Eu quero falar para você nessa noite: busque ao Senhor desesperadamente, pede para Ele te encher com o Espírito dEle, pede para Ele quebrar, essas cadeias que estão prendendo você. E não é difícil, eu não estou querendo dizer de uma forma definitiva, mas não é difícil que alguém que não tem a compreensão e a revelação de coisas básicas da palavra não tenha tido uma experiência do novo nascimento, e por não ter o Espírito de Deus não compreende as coisas de Deus. Hoje, nessa noite, eu quero desafiar você a não aceitar isso como normal na sua vida. Se você nasceu de novo, você precisa ser espiritual, você precisa ter uma mente espiritual, você precisa compreender a palavra de Deus. Eu quero desafiar você a buscar isso hoje, amém? Vamos combinar assim? Fala, eu vou buscar. Eu vou buscar, porque eu quero ter uma sintonia profunda com o Espírito de Deus, aleluia.